Paz e bem, esse é o Tempo de Graça. E hoje, dia 7 de setembro de 2020, nós estamos vivendo o dia da nossa independência num tempo de pandemia. E há uma orientação do apóstolo Paulo ao seu filho no ministério, o jovem Timóteo, o jovem pastor Timóteo, que é absolutamente aplicável aos nossos dias, a nós hoje. Este texto que traz essa orientação, este conselho ao jovem pastor Timóteo, pelo seu velho pastor e discipulador, o apóstolo Paulo, está na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 1º, 2º e parte do 3º. Diz assim a palavra do Senhor. Em primeiro lugar, peço que sejam feitos orações, pedidos, súplicas e ações de graças a Deus em favor de todas as pessoas. Orem pelos reis e por todos os outros que têm autoridade, para que possam viver uma vida calma e pacífica, com dedicação a Deus e respeito aos outros. Isso é bom. E Deus, o nosso Salvador, gosta disso. Impressionante a gente perceber que já naquele tempo, nos dias do apóstolo Paulo, ele que estava vivendo um período ali sob a pata esmagadora romana, que tinha ingerência no mundo judaico, ali na Judéia, mas que permitia, que concedia que houvesse algum governo paralelo ali, né? Algum governo menor, mas que houvesse. E ele escreve para Timóteo, que também tem esses dois mundos na sua cabeça, nos seus pensamentos, ele que era filho de judia e de pai grego, e Paulo diz que deve haver um pensamento voltado para as questões de liderança daqueles impérios que vigoravam ali. Quer estivesse ele em território grego, mas sob o domínio romano, quer estivesse no território judaico, mas também sobre o governo romano. E Paulo, nestes conselhos, nos dá 3 lições para os nossos dias hoje. A primeira lição que Paulo dá quanto à nossa vida como servos de Deus é que devemos orar pelos líderes da nossa nação, por aqueles que são investidos de autoridade. E Paulo diz que se deve orar pelos reis, aqueles que lideram as nações, e não apenas por eles, mas por todos os outros que têm autoridade. E hoje, no dia 7 de setembro, nós lembramos que precisamos orar pelos nossos governantes, pelos 3 poderes, pelo executivo, pelo legislativo, pelo judiciário, para que Deus abençoe a nossa pátria, a nossa nação. Paulo tem isso em mente. Paulo instrui o seu jovem discípulo a que ele e aqueles que ele liderava orassem pelas autoridades. Uma outra lição que ele nos dá é que nós devemos buscar e pedir a Deus que, por isso, pela oração que a gente pratica pelos líderes, nós tenhamos vida pacífica. Que nós, como povo, como nação, tenhamos uma vida tranquila, uma vida calma e pacífica, como diz o versículo 2. Isso como consequência de uma nação, de um povo de Deus inserido na nação que ora pela sua liderança. Então, ele diz que a gente não deve ter apenas uma oração, ou seja, em proveito próprio, petição, mas também intercessão, a gente orar pelos outros, suplicar e também agradecer. Agradecer a Deus pela pátria em que vivemos. Agradecer a Deus pelo governo que temos. Agradecer a Deus pela circunstância que vivemos, mesmo que pareça ser adversa, ser em dificuldade. Mas a nossa postura deve ser sempre de gratidão,
como povo de Deus que ora e que acredita na resposta que Deus nos dará pela nossa oração. Finalmente, a última lição que o apóstolo Paulo nos dá, quando ele escreve isso a Timóteo, é que nós devemos, com essa nossa atitude de orar pelos líderes, de orar pelo presidente, de orar pelos governantes, pelo judiciário, pelo legislativo, que nós, com isso, queiramos agradar a Deus. E este equilíbrio, querido, é absolutamente necessário. Nós não somos chamados para sermos motim contra o governo, mas também não fomos chamados para sermos bajuladores dos governos, nem dos governantes. A nossa atitude é para agradar a Deus. É por Deus que a gente tem que orar pela nossa nação. É para Deus que a gente tem que pedir socorro. É em Deus que a gente tem que ter confiança. É no Senhor que a gente tem que ter e colocar nossa esperança, não em homens, mas no Senhor. É pelos homens, sim, que a gente deve orar. É para o bem dos homens, sim, que a gente deve pedir a Deus, interceder a Deus. Mas para honrar e para glorificar a Deus, para que Ele seja glorificado, porque Ele gosta disso, diz em outra versão mais tradicional, Ele se agrada disso. E que o povo de Deus, nesta nação brasileira, esteja mais preocupado em agradar a Deus. Agradar a Deus. Então, queridos, oremos pela nossa pátria. Oremos pelos nossos governantes. Oremos pelo presidente da República. Oremos pelo presidente do Senado, pelo presidente da Câmara. Oremos pelo judiciário inteiro. Oremos pelo Brasil como um todo. Oremos pela igreja brasileira, para que ela viva uma vida de oração, que deseja não status quo, mas paz, vida tranquila, vida equilibrada, vida pacífica, mas que tudo isso agrade ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis, ao nosso Deus, ao dono da igreja, que é o Senhor Jesus. Que Deus abençoe a nossa pátria, que Deus abençoe o nosso país, que Deus abençoe a igreja brasileira, que Deus levante a igreja brasileira que, de fato, ore pela sua pátria, ore pela sua liderança. Que seja uma igreja que tenha uma visão bíblica, que seja uma igreja que se curva apenas diante de Deus, que seja uma igreja que mantenha a ética, que seja uma igreja que seja sal da terra, luz do mundo, e que ora pela sua nação, que ama a sua pátria, que serve ao seu Deus nessa pátria, mesmo conquanto sejamos forasteiros aqui. Deus abençoe nosso Brasil, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos pelo privilégio que temos, Senhor, de ouvir a tua palavra. Obrigada por tuas orientações, Senhor. Obrigada por teus ensinamentos, Pai, acerca, Senhor, da oração. Nós precisamos, Pai, aprender a orar pela nossa nação. Deus querido, nós te louvamos pela liberdade que temos aqui de professar a fé em Cristo, Senhor. E te pedimos que tenhas misericórdia, Senhor, da nossa nação, do nosso país. Te pedimos, Pai, tuas bênçãos sobre os três poderes, sobre o poder judiciário, executivo e legislativo, Pai. Ó Deus, te pedimos que nos livre, Senhor, de corrupção, de tanta maldade, Pai. Deus amado, te pedimos, Senhor, que o Senhor mesmo norteie a cada líder do nosso país, Senhor. Essas autoridades são instituídas por ti, assim cremos. Por isso te pedimos que o Senhor mesmo ensine, instrua, que o Senhor mesmo repreenda, que o Senhor mesmo mostre os caminhos, Pai. Ó Deus, dá-nos a graça de sermos uma nação abençoada por ti. E é no nome do Senhor Jesus que nós te pedimos. Amém. Amém. Minha pátria para Cristo, eis a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dou meu coração. Lar prezado, lar formoso, é
curtir o meu amor. E meu Deus, de excelsa graça, me conceda seu favor. Salve Deus a minha pátria varonil. Salve Deus a minha terra, essa terra do Brasil. Quero, pois, com alegria ver feliz a mãe gentil, por vencer o evangelho desta terra do Brasil. Salve Deus a minha pátria varonil. Salve Deus a minha terra, essa terra do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá tempo servir, ou ficar a pátria salvar, ou morrer pelo Brasil. Salve Deus a minha pátria varonil. Salve Deus a minha terra, essa terra do Brasil.